Olha, estávamos aqui, o Dr. Felipe Ades, que é oncologista, falando durante o intervalo, o quanto que é importante a informação em tudo, mas nesse assunto de câncer mais ainda, porque ainda tem tanta bobagem sendo dita por aí, até pela internet. Eu amo a internet, mas ontem mesmo eu falei, a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente lê. Exato. A internet é um campo amplo, né? E qualquer um pode divulgar qualquer coisa. A dificuldade da internet é saber o que é informação confiável e o que não é informação confiável. Né? Então pode confiar que hoje o Dr. Felipe vai tirar as nossas dúvidas, vamos falar de todos os mitos e verdades e aproveite o espaço para perguntar o que você quiser. Vamos começar com os mitos e verdades, para a gente entender bem essa doença? Olha, o primeiro deles, se pessoas na minha família tiveram câncer, tenho tendência a ter também. Isso é um mito, né? Na maior parte das vezes, se alguma pessoa da tua família tem câncer, você não tem um risco muito aumentado, né? Existem algumas exceções. A gente sabe que mulheres que têm a mãe, por exemplo, que tiveram câncer, elas têm um risco um pouquinho maior de ter câncer, mas que não muda o que a gente faz, né? Segue com mamografia e tal. A única exceção que a gente tem muito nítida é aquele caso da Angelina Jolie, que ela tinha aquele gene mutado do BRCA, mas isso é uma raridade, é 0,025% das pessoas, tá? Então, isso é um mito. Mas se a mãe da gente teve um câncer antes dos 50 anos, ali tem um fator genético diferente do que se a mãe da gente teve um câncer depois dos 70 anos, né? 60 anos, né? Isso é uma boa pergunta, porque quando a gente tem um câncer com idade mais precoce, existe uma chance um pouquinho maior de você ter uma mutação genética. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Investigar se a mutação está presente. A gente sabe bem quais são as mutações. Se a mutação está presente, a gente já muda a abordagem para técnicas para reduzir o risco da doença aparecer. Se a mutação não estiver presente, a gente segue com o rastreamento habitual para o câncer de mama. E hoje em dia a gente tem exames genéticos que são feitos com uma precisão fantástica, que foi o que a Angelina Jolie fez, e não está naquele preço absurdo como antigamente, uns 3, 4 anos atrás, tinha, né? Isso era uma coisa que era extremamente cara no passado, e hoje a gente já tem inclusive painéis genéticos que a gente chama, né? Quando a gente faz o exame, a gente não vê só um gene, a gente vê 20, 30 genes, todos que possam estar relacionados com aquela doença. Só lembrando que é uma exceção à regra você ter uma mutação, né? Em geral é uma coisa ao acaso. E se ao acaso a gente pode prevenir. Sim. Isso que é o mais importante, né? Vamos ver mais um? Ter o diagnóstico de nódulo ou tumor significa que tem o câncer. Nódulo e tumor são palavras que a gente usa como sinônimos, né? A pessoa em geral usa tumor para falar de tumor maligno, de câncer, né? Mas tudo isso são células que fazem um grupo celular que é distinto do grupo celular normal, né? Então, a maior parte dos nódulos da mama, por exemplo, não é nada, né? A maior parte são fibromas, são coisas benignas. É lógico que para a gente saber isso, você tem que investigar com mamografia e com mastologista, mas a maioria absoluta dos nódulos da mama são nódulos benignos. E a mamografia, ultrassonografia, são exames extremamente importantes que a gente tem que fazer de uma forma preventiva, porque as pessoas às vezes pensam, tá bom, fazer o autoexame, mas quando a gente sente o carocinho já pode estar muito maior do que se a gente tivesse feito o exame, né? Exato. O autoexame, no passado a gente achou que ia ajudar muito, mas ele serve basicamente para a gente lembrar que todo ano tem que fazer a mamografia. O autoexame, uma mão treinada, por exemplo, eu e outros médicos que tratam muito câncer de mama, a gente consegue ver cânceres de mama de 1 centímetro, 1,5 centímetros. A mamografia consegue pegar cânceres menores que isso. E quanto menor você pega, maior a chance de cura. Então, o autoexame ele não se presta muito para fazer rastreamento, que a gente chama, para descobrir a doença antes dela aparecer. Ele se presta para justamente pegar ela quando tem maior chance de cura. Então, o melhor é fazer os exames anualmente. Vamos ver mais um? Desodorantes, antitranspirantes, ingestão de leite e adoçantes aumentam o risco de ter câncer. Todos esses são mitos na internet, né? Alguns mitos têm um fundo de verdade e outros têm explicações de laboratório e outros nem tanto, né? Essa questão do leite foi testado com células de ovário de rato e nas células parece que sim, mas no ser humano não se replicou isso, né? O adoçante, ele causa câncer de bexiga em rato macho se dado em dose alta. E aí colocaram aquilo por algum motivo nos Estados Unidos, mas aquilo nunca foi replicado em seres humanos. Então o adoçante não tem nenhum problema. Desodorante, então, também menos ainda, né? É uma coisa totalmente mito. Agora, já o cigarro. Já a bebida. Exato. O cigarro não tem dúvida nenhuma, né? O cigarro é o maior causador de câncer do mundo, né? Se a gente pega as pessoas que morrem de câncer hoje, 1 em cada 5 morre por um câncer relacionado ao cigarro. Então, se a gente tivesse que fazer uma medida para prevenir câncer na nossa vida, é não fumar. E nenhum tipo de cigarro. Nem cigarro, nem charuto, nem narguilé, nem nada do tipo. Tá? Você falou de narguilé, é importante, porque tem muito jovem hoje em dia fumando narguilé. Exato. E não sabe da consequência que vai ter isso, né? Porque o narguilé é feito com as coisas aromáticas, então parece que não é tabaco, mas é o tabaco também, ingênuo, perfumado. Né?
E aquilo não tem filtro, a dose que você inala daquilo é super alta também. Então o narguilé também é tabaco e também causa câncer. Bom, volto já para a gente falar sobre mais mitos. Felipe, Ades, é Ades ou Ades? Ades. Ades, acertei. Vamos dar mais uma olhadinha nos mitos e verdades? Câncer de pele é mais comum em pessoas com idade acima de 40 anos. Isso é verdade, porque o principal fator de risco para câncer de pele é o sol. Quanto mais velho, mais tempo você tem para receber sol na sua pele, né? Então é normal que você tenha mais câncer de pele, ou é normal, é esperado que aconteça mais câncer de pele em pessoas mais velhas. E quanto mais branquinha a pessoa, mais chances de desenvolver, né? Exato. Quanto mais branco, maior a chance. O país do mundo que tem mais câncer de pele é a Austrália, que ela é um país de pessoas basicamente super brancas, que vieram da Europa, e na latitude, quer dizer, no lugar que recebe uma incidência solar muito grande, semelhante, né, à nossa, né? Agora, às vezes a gente passa protetor solar no rosto, no pescoço, nas mãos, mas esquece da orelha. Exato. E os calvos esquecem de passar também na careca, né? Exato. As áreas de maior incidência de câncer de pele são justamente o rosto, né? Que para quem não tem cabelo, o couro cabeludo, orelha e ombro, né? E para mulher, a perna também, que a gente esquece que a mulher usa mais saia e tem mais câncer na perna também. Outra coisa que a gente esquece é trabalhador rural. Eles têm mais câncer de pele do que quem vive na cidade, porque trabalha no sol, né? E numa exposição em todos os horários, né? Exato. E sem proteção a maior parte das vezes, né? Vamos ver mais um? Câncer é contagioso? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso aí acho que é totalmente mito, né? Não pega, não passa, pode compartilhar todas as coisas com a pessoa que tem câncer. Inclusive é para ficar junto da pessoa, dar aquele apoio, tá? Mas não tem nenhum problema. Agora, antigamente, a gente comentava isso aqui no intervalo, as pessoas falavam assim, minha avó teve câncer de mama, você não, não põe a mão que você pega. Fala, gente, não, às vezes isso tudo complica para a pessoa entender o que é a doença e quando recebe um diagnóstico, aí fica a situação mais complexa ainda, né? Exato, tinha muita desinformação, né? E eu acho que é importante você buscar essa informação. Quanto mais informação, né, melhor você se prepara para o tratamento e para prevenir que isso aconteça contigo e com algum membro da sua família, né? Porque o remédio, a medicação é importante, mas a atitude da gente, a posição da gente frente à doença também faz uma grande diferença. Exato, né? Faz total diferença, né? A pessoa que tem uma postura proativa, ela procura os seus medicamentos, faz seus exames no horário correto, não atrasa nada, então essa pessoa vai melhor do que a pessoa que não está muito atenta ao que está sendo feito. Outra coisa é que se a gente tem hábitos de vida saudáveis, a gente consegue reduzir o risco de câncer em até 50%. Bastante, uma coisa muito expressiva, né? Então é importante conhecer. Tem muita gente que diz assim, hoje em dia tem muito mais casos de câncer do que tinha antigamente. Mas a gente está vivendo muito mais, os exames hoje diagnosticam mais cedo, né? Perfeito. Essa é exatamente a explicação por que a gente está tendo mais câncer que antes. Primeiro, a gente vive mais tempo, então você tem mais tempo para desenvolver essa doença. E segundo, a gente controla muito bem outras doenças, como as doenças bacterianas, com antibióticos, que são doenças mais simples de serem tratadas, e as doenças do coração, que são doenças mais homogêneas, então funcionam mais homogêneas entre os pacientes e o tratamento avançou mais. Então sobrou o câncer, né? Então o câncer vem aumentando realmente e vai aumentar cada vez mais porque a gente vive mais hoje. Verdade. Vamos para as perguntas que surgiram? Olha, vou ver a primeira de quem é. É da Yara. Tive um câncer inicial e passei por uma cirurgia para retirá-lo. Existe a chance de no futuro ele voltar? Então a gente sempre analisa duas coisas para a gente avaliar a chance da doença voltar. Primeiro, qual é o tamanho da doença no momento que você fez a cirurgia e depois qual é o grau de crescimento, quão rápido ela cresce, né? Então, quanto maior a doença e mais rápido ela cresce, maior é a chance da doença voltar no futuro. Por isso, a gente usa essas características para decidir se precisa fazer um tratamento adicional, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer hormonioterapia. Então, esses são todos os dados que a gente usa para reduzir esse risco que a doença volte no futuro. Mas continua-se ainda preconizando que faz a cirurgia, faz o tratamento, depois do término, 5 anos de acompanhamento, para depois poder espaçar? Na realidade, esses 5 anos... Pois é um mito também. Não, é uma coisa verdadeira, mas da onde veio? Eu mesmo tinha essa dúvida, por que foi 5 anos que inventaram, né? Quando eu era estudante de medicina. E na verdade, provavelmente a gente inventou 5 anos porque a gente tem 5 dedos, né? Então os estudos... não é verdadeiro. Era mais fácil, né? Os estudos todos eram feitos com medicamentos novos e as pessoas acompanhavam os pacientes durante 5 anos nos estudos. Então ficou esse número 5, né? Mas a gente sabe que na realidade, se o câncer não volta no primeiros 2, 3 anos, a chance dele voltar depois é muito menor, né? Então você tem mais 2, 3 anos de segurança, né? Então, à medida que o tempo passa, a chance se reduz. Existem algumas exceções, por exemplo, câncer de mama que tem hormônio positivo. A gente sabe que existe ainda uma chance de voltar lá adiante. Por isso que a gente tem estendido hoje os tratamentos hormonais 5, 10, 15 anos, tá? Mas, via de regra, à medida que o tempo passa, o risco diminui, tá? Agora, uma coisa que eu falo para os pacientes, deixa que eu me preocupo com o câncer e com seus exames. Foca sua vida. Resolveu o tratamento. Em viver bem. Exato. E buscar mais qualidade de vida, né? E volte na hora que eu peço para voltar e faça os exames que eu peço. O resto toca a sua vida.
Essa que acho que é a mensagem. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque a gente não entende de medicina, a gente não estudou medicina. Por isso que é importante você ter essa ligação de... Tem que ser de confiança com o médico. Porque a gente vai ter que dar continuidade ao que foi dito por ele, né? Vamos ver mais uma? Próxima da Edna. Gostaria de saber se aneurisma abdominal pode virar câncer. Não, são coisas diferentes, né? O aneurisma, o que ele é? Ele é uma dilatação de uma artéria, de um vaso sanguíneo que leva sangue. O que acontece é que o aneurisma ele aumenta, então você consegue palpar às vezes aquele aneurisma. Aí a pessoa acha que é um tumor e tal, mas não é um tumor, é uma dilatação de um vaso sanguíneo. Tem que ser acompanhado porque o aneurisma que aumenta de tamanho pode furar, e aquilo é uma situação grave. Lógico que depende do tamanho do aneurisma, né? Mas não tem nada a ver com câncer, é uma doença dos vasos sanguíneos, não do câncer. E essas coisas de virar câncer também complica bastante, né? Quer dizer, eu tenho um pólipo, mas cuidado que vira câncer. Quer dizer, tudo virar câncer é complexo, né? Exato, é uma dúvida que se tem, né? Na verdade, a maior parte das coisas, se é um nódulo benigno, é um nódulo benigno para sempre, né? Ele é benigno, com algumas raras exceções. Por exemplo, no intestino, a gente sabe que os pólipos, se a gente não retira, podem virar câncer em 10 a 15 anos. Então, a gente faz alguns exames para tirar isso. Mas, na maioria das vezes, o que é benigno é benigno, o que é maligno é maligno. E um exame importante para o intestino é a colposcopia, né? Exato. A gente fala muito de mamografia, que é um exame que ficou popularizado e é realmente muito importante. Mas a colonoscopia, que é o exame para avaliar se tem pólipo no intestino, é essencial para todas as pessoas. Sim, não só para as mulheres, mas a colonoscopia as pessoas também têm medo. E falam, porque é muito ruim, vai ser difícil. E eu já fiz várias vezes, e a gente tem que fazer endoscopia, colonoscopia, e aí todos os exames que o médico pedir de uma forma preventiva. Exato. Passou dos 40 anos, é importante, né? Então, a colonoscopia é um exame que não é um exame extremamente simples de ser feito, precisa de um preparo, mas não é nada do outro mundo. Não é uma coisa que... nada do mundo. Um dia que você faz aquilo ali. Então. E a colonoscopia, ela é recomendada para todas as pessoas a partir de 50, esse exame especificamente. Não precisa ser repetido todos os anos, essa é a vantagem. Se não tiver nada, você pode passar em cada 5, 10 anos. E a vantagem, te reduz o risco de ter um problema no futuro em 30%. Então por que não fazer, reduz a mortalidade de câncer de cólon, então é super importante. Eu fiz porque eu tive desbiose. E aí a gente faz, tá bom, então vamos ver se é uma irritação no intestino que não é. E aí, gente, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado. Então, quando o médico te pede os exames, não vai depois buscar um outro médico, ele pediu exame demais, eu vou no outro que pede menos. É que é melhor a gente prevenir. Exato. E se você tem um exame que foi feito bem antes, para depois você comparar com o outro, melhor para você saber como era esse intestino e como ele está a partir de agora, né? Exato. Esses exames que a gente faz de maneira seriada te dizem se está modificando alguma coisa no seu corpo, que é, por exemplo, o princípio da mamografia, né? Sempre que você vai fazer uma, leva a antiga para ver se mudou alguma coisa. Vamos ver mais um? Renata, diagnóstico de metástase significa que o câncer não tem cura? Essa é uma pergunta que depende do caso, né? Até pouco tempo atrás, doença metastática, que significa a doença que se originou num lugar e migrou pelo sangue para outro lugar, não teria cura. O tratamento então seria feito com o intuito de reduzir a doença ao máximo e controlar pelo maior tempo possível, tá? Hoje, para algumas doenças, com os novos medicamentos, a gente já consegue curar algumas dessas doenças. Então, por exemplo, melanoma é uma doença que a gente tem imaginado que cura. Os remédios são tão recentes que a gente não tem o segmento ainda, né? Câncer de testículo a gente consegue curar com metástase. Câncer de intestino algumas vezes, tá? Isso depende do caso. Isso é caso a caso, realmente. E isso é importante, gente, para toda doença. Exato. Mesmo que seja você e sua irmã. Você é um indivíduo geneticamente completamente diferente da sua irmã. Então, você pode ter resultados diferentes de tratamento, da mesma doença, intensidade também dessa doença. E um médico é o melhor profissional para orientar a gente como a gente deve agir. Agora, lembrar que sentiu algo diferente, percebeu que o corpo já não é mais o mesmo, não importa se você chega no médico e fala, não é nada, vá ao médico, faça seus exames anuais. É assim que a gente consegue deixar não só o câncer, mas todas as doenças controladas quando diagnosticadas logo no início, né? Claro, essa é a recomendação, né? Quanto mais você ficar atento à sua saúde, melhor. Quanto mais hábitos saudáveis, menor a sua chance de ter problema no futuro. Verdade. Hábitos saudáveis, gente, não fumar, não beber, fazer atividade física, consumir o mínimo de conservantes e produtos industrializados possíveis. Exato, né? exato. Para o intestino, as fibras, verduras, legumes e tudo mais, né? Sobre a alimentação, que a gente sabe bem de câncer, né? Os produtos que a gente tem que evitar são basicamente os defumados e carnes processadas. E aquela dieta que faz bem é que a gente já sabe, né? Grãos integrais, verduras, vegetais, limitar o consumo de carne vermelha, usar mais proteína de peixe, usar também óleo de oliva. Toda essa alimentação que a gente costuma chamar de dieta do Mediterrâneo
é o hábito alimentar, que é o hábito saudável. E nunca é tarde para a gente começar, viu? Tenha você 50, 60, 70, 80, 90 anos, comece hoje a se cuidar, sempre é tempo, né? Pode. Vou passar os contatos do Dr. Felipe Ades, que é oncologista. Tem um site que é o www.felipeades.com, Facebook, Dr. Felipe Ades, e lembrar o Instagram, que é @Dr. Felipe Ades. E tanto no Face, gente, quanto no Instagram, o Dr. Felipe também está me contando que sempre faz lives para tirar dúvidas também das pessoas, então, né? Todas as terças-feiras, às 8 horas, legal. Ficou uma coisa meio religiosa, a gente faz um live, 1 hora de perguntas e respostas, e tem cada vez aumentado mais. A última vez tivemos 10 mil pessoas acompanhando, então foi bem legal isso e tem cada vez aumentado mais. Eu acho que isso é muito bom. E parabéns pela sua iniciativa, viu? Muito obrigado. Porque, gente, que esse homem trabalha não está escrito, ainda arruma tempo para tirar dúvidas. Isso é sinal que faz mesmo, tem aquela profissão por amor, e é assim que tem que ser com tudo. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigada pelo seu trabalho, pela sua presença.